Inclusões. Ei, Dani, boa noite, boa tarde. Oi, Jô, boa noite. Eu tava escutando aqui, eu ri muito você falando aqui no nosso papo reto, né? Tipo assim, olha a inclusão aí, porque o nome da live é direto no ponto, mas de tanto ela ouvir a carioca, a amiga carioca dela, falando que é um papo reto, acho que de repente a gente até muda o nome da live depois dessa. Porque é isso, né? As diferenças que se somam. A Jô, para quem não sabe, é de Minas Gerais, eu sou do Rio de Janeiro. Somos duas pessoas com uma visão, seria cosmomundo, tem um nome para isso, né? Mas cada uma de nós tem uma experiência, uma visão de vida completamente diferente. E dessa maneira a gente se soma, né? Então a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre como isso funciona. E quando essa ideia de falar sobre esse tema veio realmente porque eu venho percebendo, né, esse separativismo que está acontecendo nesse momento, porque eles são aquilo e aqueles são errados e esse é o certo, né? E no fundo se esquecem que nós somos uma unidade. Nós fomos criados para pensar de alguma forma nos moldam para a gente achar que a gente precisa ser igual, que todo mundo tem que fazer tudo igual, que tem só um jeito certo de ser, que tem um só jeito certo de existir, tem um jeito certo só de viver. E aí, como a gente acredita nisso, como bom filho, né? A gente compra essa ideia, a gente aceita essa verdade absoluta como sendo a única maneira de viver, a gente sem querer acaba se fechando para o que é diferente. A gente sem querer, sem perceber, a gente acaba excluindo aquilo que é diferente daquilo que a gente considera o certo, daquilo que a gente foi ensinado a ser o correto nessa vida. E a gente quer trazer atenção para isso, para a importância de permitir o diferente, de permitir que o outro seja como ele é, porque o outro não vai ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que tem que ser. Cada um tem o seu sentir, cada um tem o seu destino, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua maneira de viver, que não é uma só, não é só uma etnia, não é só uma religião, não é só uma profissão, não é, e tudo se soma. Pensa se todo mundo fosse médico, quem é que ia ser dentista? Né? Então, a gente precisa de todos, cada um, sem ninguém ser melhor do que ninguém, nem menor do que ninguém. Ninguém é mais, ninguém é menos. São todos essenciais dentro da sua essência, dentro daquilo que é a sua natureza. Mas sem achar que todo mundo tem que ser de um jeito só. Por isso, vivemos num universo de inclusão. A gente precisa estar aberto a incluir todos. E assim, a roda da vida se monta e todas as funções são preenchidas, e não só uma função fica preenchida, e aí todo mundo médico, e agora eu tô com uma dor de dente, o médico não resolve, mas só tem médico, e aí como é que faz? Né? Então, tentando trazer essa perspectiva e a importância de abrir desse jeito. E aí a Jo vem com as visões dela maravilhosas, então... Dani, é muito legal isso que você fala, porque também temos que nos atentar que no momento que nós temos uma dificuldade de aceitar o diferente, a gente está também ali podando o nosso grau de conhecimento. Por quê? Se você é terapeuta, eu sou terapeuta e a gente só ficar entre terapeutas, nós vamos perder o universo de quem talvez é químico, ou de quem trabalha com a alquimia das plantas. Ou seja, trabalhar dentro dos diferentes é uma porta que se abre ao novo. Nós nos permitirmos acessar outras frequências da qual não dominamos. Mas a nossa tendência, né, do inconsciente, até mesmo por se sentir pertencente, é sempre querer se moldar, colocar dentro de uma caixinha para poder pertencer ao todo. Né? E aí a gente, às vezes, por querer pertencer ao todo, a gente não se permite conhecer algo novo, coisas diferentes e diversificadas. E dentro disso também eu vou deixar o papo mais picante, né? Que acho que também o tema pede, de termos uma criticidade de entender o porquê. Nos perguntarmos por quê que nós temos que ser iguais da forma que é pregado. Porque enquanto ser humano nós somos iguais, somos todos humanos, ou aprendendo a ser humanos. Mas o porquê que eu tenho que gostar do que a Dani gosta, aprovar o que a Dani diz, e estar sempre ali consoante com tudo aquilo que ela acredita que é o certo para ela. Eu posso simplesmente entender o que ela diz, o que ela prega,
não aceitar, mas respeitar. Né? Eu acredito que o bate-papo resume-se na palavra do respeito e também da expansão. Porque se eu for só simplesmente pelos mesmos caminhos sempre, eu não vou aprender um novo trajeto. Eu não vou aprender a fazer coisas diferentes. Eu vou estar ali me podando de ter uma nova visão de mundo. E isso eu estou podando também a minha manifestação, o meu crescimento, a minha evolução. E aí acredito que o problema maior de tudo é o que a Dani disse, né? Nesse momento de estar tão polarizado tudo, ou se você é um ou você é o outro, e por que tem que ser um ou tem que ser o outro? Por quê? Né? E aí começa a ter uma disputa violenta, que aí os instintos vão sendo manifestados, a gente vai percebendo o quanto nós estamos tão aquém de saber lidar com as nossas emoções, com nossos instintos e com o não. Né? Porque se eu digo a Dani um não quer dizer que eu não goste dela. Quer dizer que eu tenho um posicionamento diferente ao dela. Mas nós não precisamos de brigar por causa disso. E muito menos nos violentarmos, seja verbalmente, fisicamente, de qualquer forma, por causa que pensamos diferente. Aí as pessoas perdem o limite. E quando a gente não sabe o nosso próprio limite, aí deu ruim. Imagine se está todo mundo descontrolado. Está tudo muito Sim. acalorado, muito aquecido, né, Dani? Sim, isso sempre me intrigou muito. Como assim as pessoas não conseguem? Elas acham, isso sempre aconteceu muito comigo, porque eu sempre fui uma pessoa, né, direta no ponto, muito reta, muito direta com as coisas. Sempre expressei a minha opinião. E com isso as pessoas levavam para o pessoal, cara. O povo leva, você fala uma coisa, você tem uma opinião diferente da do outro, ele entra no pessoal, a pessoa começa a ter certeza que você não gosta dela, que você tem alguma coisa contra ela, simplesmente porque você discorda daquilo que ela falou e tem uma opinião diferente daquilo que ela falou. Então, assim, é muito louco, porque eu aprendi a lidar com o louco com a minha mãe, tá? Minha mãe que me ensinou. Minha mãe falou assim, você vê bêbado na rua e o bêbado tá lá. Ah, que filha da puta, não sei o que, não sei o que, tá lá gritando, falando um monte de coisa. Aí você fala assim, pronto, o bêbado fica tranquilão, ele fica feliz que você validou o que ele estava dizendo. Você concorda com ele, ele vai embora. Não sei se já aconteceu isso com você, mas assim, eu sou o imã de louco, né? E os loucos tudo vem falar comigo, e aí eu concordo, e aí eles me deixam em paz, sabe? Mesmo, nossa, Cara, você precisa ver que a pessoa ela vem na sua direção para ter uma treta, né? Que quer que você discuta. Ou te acuar para você fugir, ou ver que você vai dizer que não é bem assim, para argumentar. Mas quando você fala aí você quebra lá no meio. E parece que as pessoas são todas loucas, porque se você não concorda com elas, que nem com esse bêbado da rua não fala pra ela entra numa com você como se você fosse contra ela ou contra todos os princípios humanos possíveis e imagináveis, que isso está errado, que não pode ser assim, e fica querendo te convencer que a opinião dela é a certa e você... gente, quando foi que a gente ficou assim? Quando foi que... Da onde vem isso? Que essa dureza, essa rigidez tão grande de opinião, de que ninguém pode pensar diferente e ter uma opinião. As pessoas mal conseguem concluir uma frase. Na hora que pula uma discórdia, na hora que pula uma opinião diferente, as pessoas sequer param para ouvir o que o outro tem para dizer. Já começa a baixaria, já começa a xingar, ou sai andando. As pessoas não têm mais a musculatura, a capacidade de dialogar e de acertar os pontos. Lógico que vai ficar mais emocional e acelerar e falar, mas por que a gente partiu tanto para essa baixaria? Por que está tão difícil as pessoas entenderem que somos seres cósmicos, seres multidimensionais, seres cada um com a sua experiência de vida, cada um com a sua visão, cada um com a sua opinião. E tá tudo bem. E a gente, como a Jo falou, a gente só precisa respeitar a opinião dos outros. Mesmo que eu ache que aquela pessoa está fazendo uma coisa horrível, mesmo que eu ache que aquilo vai dar numa consequência absurda, a gente precisa entender que existe um plano divino que está regendo tudo que há e que não cai uma folha da árvore se Deus não quer. Então, seja lá o que for que estiver acontecendo, que vai resultar
daquela consequência, daquela escolha que o outro teve, é porque tinha que ser assim. O que tem que acontecer, vai acontecer, independente da sua opinião, independente de você gostar ou não. Como você vai lidar com o que acontece, essa é a grande diferença da história. Mas você não consegue lidar nem com uma opinião diferente, que dirá com uma manifestação diferente daquilo que você quer. Então, observe, né? Acho que é importante a gente observar o nível de imaturidade emocional que as pessoas estão, a frustração que é só porque não concordou comigo, a frustração que é só porque o outro pensa diferente. Que isso, gente? Eu acho que esse tema traz tanta coisa da realidade atual, de tantas polêmicas, que, assim, as pessoas estão se maltratando umas às outras, indo completamente, né, se separando, perdendo a força, perdendo a união, famílias que se quebram, amizades que se quebram, porque não conseguem respeitar umas às outras. Isso é muito triste. Porque vira uma queda de jogo de braço, né? Para ver quem ganha, para ver quem que é o forte, para ver quem tá certo. Depende, do meu ponto de vista, eu estou certa. Do ponto de vista da Dani, ela tá certa. E aí eu posso ouvi-la, eu tendo consciência daquilo que eu quero e não ressoa com aquilo que ela quer, tá tudo bem. Sigamos. Aí vem o papo que ela diz, que eu acho muito legal da gente entender também, é a questão da espiritualidade. No momento em que eu estou ali vibrando, entendendo a manifestação espiritual, eu não vou cair nesse desespero, porque eu sei que eu não controlo nada. E o que tiver que acontecer para a evolução do todo, vai acontecer. E se não acontece na vibração do amor, vai ser na vibração da dor. E é o que, se precisar, é o que vai acontecer. Eu não tenho como controlar. Ou seja, dentro desses conhecimentos, eu vou controlar a mim mesmo em relação àquilo que eu posso. O que eu posso me controlar? É respeitar. Quando vir uma opinião divergente à minha, ouvir, e eu não preciso de estar ali batendo palminha, batendo nas costas, mas eu posso permanecer na minha integridade. E dentro da minha integridade, eu sou eu, e a outra pessoa é ela, e aí cada um segue seu próprio caminho. Mas para isso não precisa de cair, como a Dani disse, nessa baixaria, né? Nessa questão tão violenta. As coisas estão tão quentes, estão tão acaloradas neste momento, que fica difícil até de conversar simplesmente, né? Porque as pessoas estão perdendo completamente o controle e o senso, querendo aí que a sua verdade seja a única absoluta de um todo. E não é. E não é. Ela é a sua verdade. Aí vamos falar desse padrão da infância, né? De bater pé, fazer birra, fazer bico e de esperar que tudo ao meu redor vai acontecer do jeito que eu gostaria que fosse. Legal se fosse assim por um lado. Mas também, se tudo for dessa forma, o que é que você vai criar de musculatura para lidar com as adversidades da vida? Porque, geralmente, o que vai acontecer no nosso trajeto, no nosso percurso encarnatório, é o que a gente precisa para evoluir. Então, às vezes, quando a gente consegue entrar no fluxo, isso acontece de uma forma um pouco mais dócil. E quando não, o movimento vai acontecer para sempre te colocar naquele caminho que você precisa de cursar e de trilhar. Entendendo tudo isso, eu paro de ficar brigando com o outro. Eu começo a olhar para mim mesma, eu começo a me respeitar, a respeitar a minha manifestação da minha existência, entendendo que se eu quero respeito, eu preciso de respeitar. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não entrego. No momento em que eu parto para a discussão, para a gritaria e para a agressão, eu estou ali abaixando o meu campo vibratório e permitindo que o outro me invada. Aí depois a gente não consegue entender como a situação chegou nesse caos que está. De uma certa forma, só tem briga quando os dois querem brigar. Porque se os dois não querem brigar, não tem briga. Porque senão o outro está surtado. Porque se o outro quiser continuar brigando, você não corresponde com aquilo que se tem, não há briga. Agora, se você também desce o nível e vai no mesmo grau, vamos assim dizer, não seria essa palavra, mas foi o que eu encontrei, aí você está nutrindo aquela vibração. Você tá se você pega para você, se você pega isso para você, isso aí em anos de terapia foi o que eu aprendi com a minha primeira psicóloga, que foi isso. Não precisa pegar para você. Você pega para você aquilo que o outro está jogando. Isso foi eu resolvendo a minha vida com a minha mãe, uma vida inteira.
Porque ela vinha, porque você fez isso, como aquele monte de acusação. E eu entrava na briga e quando via, tava as duas gritando, brigando. E de repente eu falei assim: não, mãe, isso é seu. Você quer brigar? Você vai brigar sozinha. Você vai ficar aí gritando sozinha. Eu vou sair daqui agora e não vou. Então eu vou estar aqui brigando sozinha. Pode ficar brigando sozinha. Eu não vou pegar essa briga aqui pra mim. Então a gente pega pra gente, né? A gente aceita aquela violência, aquela agressão. A gente aceita entrar naquele jogo. Porque se você não quer entrar, você não entra. Fala, não, não vou cair dentro disso. Não gosto do que você tá fazendo. Não concordo, mas eu não vou comprar esse barulho aí. Porque eu não tô afim de descer para esse nível, eu não estou afim de descer o nível mesmo, de baixar o meu padrão vibratório para que a minha energia entre baixa, para que eu sintonize com coisas que não servem para mim. Então, descer o nível a gente pode trazer desse jeito. Desculpa te interromper, mas veio muito forte essa historinha aí, que é isso, né? A gente aceita aquilo que o outro joga na nossa cabeça, e aí a gente compra aquele barulho, e aí a gente, quando vê, tá os dois brigando. Então, assim, não aceita. Não aceita. Aceita sim que o outro é daquele jeito, que ele tem uma opinião diferente da sua, que ele tem uma formação diferente da sua, uma realidade, uma vida diferente da sua, e valida ele, beleza, é a sua opinião, que não precisa ser a minha. Eu não preciso impor a minha ideia na sua e você não vai me convencer de que a sua ideia é a melhor. Segue o baile. Né, Jô? Sim, e aí, Dani, a gente vendo a realidade que nós temos dentro do Brasil como um todo, assim, né? De tantas diversidades que nós temos, diversidades de cores, de crenças, de crédulos, da manifestação mesmo do ser. Se nós nos colocamos no papel em que tudo, em que eu sou o que eu falo, sou a correta, e eu fico nesse embate de querer que o outro engula a minha verdade, aonde está a manifestação livre e verdadeiramente a nossa liberdade de expressão. A nossa liberdade de permitirmos sermos quem somos, de nos posicionarmos diante daquilo que a gente acredita que é o que a gente precisa manifestar. Porque nesse momento está tudo tão delicado que não tá vendo essa reflexão das próprias ações e mais ainda, o que está gerando como resultado a nossa forma de agir impulsivamente. Quando nós agimos só por impulso, ação e reação, nós estamos ainda deixando que esse lado animal tome conta, esse lado animal prevaleça. E aí, quando se tem esses ânimos aquecidos, é como se fosse um copo, né? Um copo quebrado a gente não tem como colar. Então, tem coisas que a gente vai perdendo nesses momentos aí, que depois vai ter um longo trabalho pela frente para conseguir restaurar, reconquistar. Aí vem o trabalho necessário do autoconhecimento, para que possamos verdadeiramente lidar com as diferenças. Porque todo o tempo as diferenças vão se apresentar. Em todos os momentos, em todas as situações. Isso independe do meu querer. Independe do meu posicionamento religioso, político, de qualquer forma, de qualquer tipo de espécie, independe. Então, se eu não consigo ter a tolerância, o respeito com a diversidade, eu preciso de me isolar. Eu vou ter que me trancar na minha casa para viver com a minha verdade, sem querer impor a minha verdade aos demais que estão ao meu redor. Se eu não aceito a diversidade, se eu não aceito a pluralidade, se eu não aceito as pessoas manifestarem quem são, eu preciso me trancar e lidar com as minhas dores. Porque quando nós chegamos a esse limite de não aceitar o diferente, nós estamos em dor. Essa dor quer gritar alguma coisa. Essa dor pode ser, sim, um inconsciente coletivo. Ela pode ser, sim, padrões que a gente vai vivendo ali no nosso meio familiar. Pode ser também sequências, assim, sequelas, né, de experiências encarnatórias de um outro momento, ou quem preferir chamar de ancestralidade. Mas são coisas que nós precisamos de olhar para ela. Não é normal eu querer agredir o outro porque pensa diferente daquilo que eu estou dizendo. Não é normal, a gente não pode naturalizar isso. Porque senão todo mundo vai se achar no direito de ofender, de julgar, de apontar, de fazer o que quiser. Como assim? O meu limite vai até onde a Dani começa. Eu ir chegando nesse limite, nessa falta de limite comigo mesmo, eu preciso de me olhar. Eu preciso de me cuidar.
eu preciso de cuidar da minha integridade mental, emocional, porque eu estou em dor. É gritante, é latente. A Eliane está cumprimentando a gente. Oi, pessoal que entrou depois. Oi, Eli. Tudo jóia? Então, assim, é muito triste, né? Tudo isso, a gente ter que até falar sobre essas questões energéticas desse ponto, porque nós acreditávamos, assim, que a consciência estava sendo despertada. Pode ser que sim, com esse alvoroço todo, que venha um novo despertar, porque as crianças que estão nascendo agora, essas que são chamadas índicas, arco-íris, diamantes e tudo mais, estão vindo com outro switch. Eles estão vindo com outra vibração. Espero que essa vibração limpa e límpida que eles estão trazendo neste momento possa emanar luz e pureza, né? Essa expansão. Sim. Pode falar, Dani. Né, o que eu acho que é válido trazer aqui, né, que às vezes, né, a gente costuma dizer que o fundo do poço é o melhor lugar, né? Quando você tá com a bunda no fundo do poço, não tem mais para onde ir, né? E é aí que começa a melhorar a coisa. Então, essa polarização toda, todo esse absurdo que a gente está vendo, ele tem esse lado de que precisa chegar nesse horror todo para a humanidade falar, cara, chega, não mais. Eu não quero mais passar por isso, não dá para viver assim. As pessoas, às vezes, precisam entrar num nível de dor gritante, arder em dor, para olhar e ver o grau que chegou a coisa, né? Toda essa padronização de comportamento, de imagem, de etiqueta, de modos e de que tem que ser assim. A gente caiu tanto nessa rede, né? A humanidade caiu nessa rede, nesse Matrix, de que todo mundo tem que viver a vida assim, tem que fazer a família margarina, e aí tem que fazer, e tem todo aquele script de tudo que a vida tem que ser sempre desse jeito. E quando você não vive nesse jeito, você entra num padrão de culpa, de frustração. E quando alguém que vive dentro dessa gaiola, dentro dessa prisão, dessa massa mental, dessa criação mental, quando a pessoa está presa dentro desse Matrix, vê o outro que não vive assim, também fica frustrada e cria uma outra frustração e cria a birra e cria uma revolta e aí fica essa falta de espaço para aceitar uns aos outros como são, né? Não tem nada de errado vivendo dentro desse sistema, se a pessoa quer, se ela gosta, se ela está feliz ali. O problema é que a maioria das pessoas está ali enjaulada, está presa dentro de uma coisa que não gosta, não está feliz com o que faz, está ali desperdiçando a própria vida. E fica com raiva, aí aponta o dedo para o outro que está ali tentando quebrar aquilo e viver de uma outra maneira. É folgado, é preguiçoso, não pode. E aí a gente volta para aquela questão, né? Por que esse tema do universo, vivemos num universo de inclusão, é tão importante? Toda vez que eu aponto o meu dedo para o que alguém está fazendo, isso é energético vibracional, isso é uma lição muito importante para a gente aprender. Toda vez que eu aponto o meu dedo e falo que aquilo que o outro está fazendo está errado, quando eu condeno algo, quando eu julgo algo como errado, eu estou excluindo do meu campo uma possibilidade. Eu estou excluindo do meu campo uma habilidade. Então, dentro desse contexto, quando eu olho para alguém, eu tenho lá a minha vidinha, trabalhando, né? Não estou muito satisfeito com aquilo, estou preso dentro daquele negócio, mas estou lá, fazendo tudo que tem que fazer, estou vivendo o protocolo. Aí eu vejo uma pessoa que está fora do padrão, fora do protocolo, vivendo uma vida mais livre, eu vou olhar, e aí aponto para aquela pessoa e falo, é folgado, é preguiçoso. No fundo, você está incomodado com a folga e com a preguiça do outro, é porque você gostaria de ter mais tempo livre para ficar na sua casa, você está com a inveja aí, bombando, e aí quando você condena aquilo que o outro está fazendo, você fecha para você a possibilidade de acessar aquele estilo de vida que você gostaria de ter, porque lá no fundo você queria, senão você não se incomodava. Né? Bateu, doeu, pega que é seu, a famosa frase da Jo. Bateu, doeu, pega que é seu. Você está tão incomodado com aquilo que o outro está fazendo, é porque tem algo ali que você provavelmente gostaria de ter. Universo de inclusão, por isso, Laine. Porque quando eu olho para uma coisa que me incomoda profundamente, em vez de excluir aquilo e julgar,
Eu preciso olhar para aquilo com os olhos bons e ver o que está ali que eu gostaria de ter que eu não estou tendo. Porque quando eu julgo, eu excluo do meu campo uma possibilidade. E aí você fica limitado a viver preso dentro daquilo que a sua criação mental julga ser o certo e só aquilo. E qualquer coisa fora daquilo, quando você acessar um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tempo, você entra na culpa. Você começa a se sentir devedor, porque você falou que aquilo é errado, você falou que aquilo é errado, eu não posso. E aí quando eu começo a ser daquele jeito, que eu começo a relaxar, tiro umas férias, a pessoa fica morrendo de culpa, falando com o pessoal do escritório, não consegue curtir nem o fim de semana, porque acha que tem que trabalhar igual uma máquina, porque julga quem é folgado e fica sem fazer nada dentro de casa. Então, o universo de inclusão também é um tema nesse sentido, nesse contexto, da importância da gente aceitar tudo que há, da gente entender que tudo que existe, olhar para tudo que existe com os olhos bons. Olhar para tudo que existe como parte da criação, tudo é divino, o universo é nosso amigo, tudo que acontece, acontece porque Deus quer que aconteça, porque tem que acontecer. E abraçar o mundo, abraçar o que existe da melhor forma possível. Quer dizer que precisa tomar cafezinho na minha casa todo mundo? Não, não necessariamente, não é isso. Mas tá lá, coexistindo, no mesmo planeta que eu. Não quer dizer que a gente precisa interagir, mas eu não vou desejar o mal para o outro, ou eu vou ver aquilo é uma escória e julgar aquilo ferrenhamente só porque eu não gosto, só porque é diferente daquilo que eu quero para mim. Deixa o outro fazer o que ele quer. Para que vai ficar ali empombando? Vai gastar. E aí você gasta um quanto de energia enorme, termina o dia exausto só de ficar ali, apontando a coisa dos outros. Em vez de olhar para si e cuidar do seu umbigo, cara. Cuida da sua vida. Você não gosta do que o outro está fazendo, vai cuidar da sua vida. Deixa o outro para lá. E respeita, né? O universo de inclusão. A gente respeita todas as formas que existem por aí. E não precisa achar que tem que se meter na vida do outro, dizer que o outro tá errado. Não gostou, cara. Vira a cara e vai fazer suas coisas. Deixa o outro para lá. Para de ficar criando nó energético. Para de fechar o fluxo de energia da sua vida, porque é a sua vida que perde o fluxo. A gente dá nós invisíveis dessa maneira, julgando aquilo como ruim, julgando aquilo como errado, e aí aquela potência fica fechada na minha vida para sempre. Quando eu falo que a Joelma é ruim, porque ela... Então eu fecho o meu fluxo com a Joelma e aquela energia fica amarrada, amanhã ou depois eu preciso de uma habilidade da Joelma, que eu poderia acessar no campo e trazer para mim, mas não, tudo que vem da Joelma, da direção da Joelma, da ancestralidade da Joelma, todo esse campo está fechado para mim, porque eu criei uma pilimba com ela, totalmente desnecessário, só porque ela é mineira e eu sou carioca e... Oi? Né? Então vamos refletir sobre isso, gente. E aí eu queria trazer outra coisa que eu fiquei refletindo muito aqui sobre isso. Conforme foi dando o horário da live, que eu acho que engancha uma coisa na outra. Ficou vindo na minha cabeça assim, porque Narciso acha feio que não é espelho. Ficou aquela musiquinha vindo na minha cabeça, porque Narciso acha feio que não é espelho. Ou seja, eu só gosto daquilo que é igual a mim. A gente está tão padronizado assim, que a gente acredita que a única coisa que é boa é aquele que é igual a mim. Isso é uma visão meio narcisista de vida, gente? Então tem que ser todo mundo igualzinho a mim para ser bom. E o que é diferente de mim está errado. Olha a neurose coletiva que a gente está vivendo. Vamos prestar atenção nisso. Vamos sair dessa caixinha. Não tem por que a gente cair nessa. Cada um de nós é único, cada um de nós tem uma centelha única. Somos todos iguais no sentido de humanidade, no sentido de que somos todos filhos do mesmo Pai Celestial, da mesma força cósmica, filhos do mesmo planeta Terra. Somos. E essa é a única coisa que a gente tem de igual uns dos outros. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém, mas cada um de nós é único. Cada um de nós é essencial. E aí, se eu for querer ficar igual a alguém, porque disseram, eu perco a minha essência, me desconecto de mim. E aí que começam os quadros de desequilíbrios energéticos, psicossomáticos, emocionais. Fica todo mundo doido porque não consegue ser aquilo que veio para ser, porque tem que ser no padrão narcísico que a humanidade definiu que todo mundo tem que ser igual daquele jeito. Olha, em inglês se chama Catch-22, olha a prisão do 22, que fica ali, a prisão do 22, fica ali, não sai disso.
né? Eu tenho que ser igual a todo mundo, mas eu não sou igual a todo mundo, aí eu entro em dor, eu fico naquela paranoia, não manifesto a minha essência, e aí eu fico tentando ser igual a todo mundo, e aí eu sou igual a todo mundo, eu não tô feliz, e não sai desse troço, cara. Fica preso nesse negócio, nesse samsara. Pra quê? Por que não reconhecer o belo no diferente, nas novas ideias, nas novas soluções? É um novo, é um novo, é um novo tempo. A gente precisa de novas coisas, de coisas fora da caixinha, de novas ideias. Então, permita que o outro seja diferente, para que o seu diferente possa emergir na sua vida também. Acho que esse é o grande X da questão. Agora é pesado, eu falei pra caramba. Me empolguei, Não, tava porque empolgada. para ser diferente também a pessoa precisa de exercer a coragem de ser quem se é. E aí eu vou puxar lá atrás o gancho que você disse em relação ao trabalho, que eu acho muito legal, quando entra nesse padrão, né? Que todo mundo trabalha de 7 às 17 da tarde. E aí quem não Uhum. faz esse padrãozinho é chamado de folgado e que tá errado. Ou seja, a pessoa tá morrendo de vontade de também ter essa flexibilização do próprio horário, mas no momento em que ela conseguir conquistar, ela não vai conseguir permitir desfrutar. Por quê? O que ela julgava, ela vai acreditar que também está sendo julgado no mesmo padrão, no mesmo parâmetro. Porque só tem esse ponto de análise. Não, mas será que se eu fizer isso, vão falar que eu sou folgada? Vão falar que eu estou aqui querendo passar o tempo sem trabalhar? Ou seja, é aquilo que a Dani disse, né? A frequência que eu julgo, eu não acesso. Se eu acho que toda pessoa que tem conhecimento arrogante, eu não vou conseguir conquistar o conhecimento. Por quê? Eu não vou querer ser arrogante. Aí a pessoa vai ali ficando na mesmice, se enquadrando naquela caixinha que é desconfortável, porque ela não consegue manifestar o que o espírito dela pede. Não consegue fazer brilhar a essência dela. Porque ela mesma julgou, ela mesma criticou, ela mesma pontuou como se fosse errado. Então, se eu fizer, eu vou estar vibrando errado também. E aí, quando nós vamos falando de magia, eu gosto muito de falar dessa questão da magia, porque o povo tem medo, né? E algumas pessoas acham que é magia negra, que alguém foi em algum lugar e mandou fazer algo pra gente, e não necessariamente é isso. Magia vai a partir do ponto em que você intenciona algum pensamento, sendo positivo ou negativo. E às vezes nós fazemos isso dentro da nossa própria existência e manifestação. Se eu falo, eu não quero mais saber de trabalhar naquele lugar, é um tipo de magia negra que eu estou fazendo para mim. Eu vou ser mandada embora de alguma forma. E aí, se eu falar, nossa, eu quero muito fazer tal atividade, eu estou ali fazendo um posicionamento de uma magia chamada de magia branca. Eu estou ali manifestando para o universo aquilo que eu desejo. Então, nós temos que parar com essa questão de achar que está tudo fora e trazer a nossa responsabilidade dos nossos pensamentos, da nossa manifestação, sendo verbal ou física, porque tudo isso tem poder, tudo isso tem ação, tem manifestação. E tudo isso é magia, é mágico. Aí qual tipo de magia eu estou fazendo comigo mesmo? Será que eu estou conseguindo fazer essa inclusão através dos meus pensamentos? Ou através dos meus pensamentos eu já estou ali fazendo uma exclusão e muitas vezes disfarçada, né? Algumas atitudes de preconceitos, de racismo, elas são colocadas assim ao mundo de forma muito disfarçada. Disfarçada para quem faz, mas não disfarçada para quem recebe. Porque a pessoa que recebe, ela sente e percebe que não é tão disfarçado assim quanto o outro imagina que é. Falar dessas questões inclusivas, também podemos falar desse lado energético, para que possamos ter cada dia mais atenção na nossa manifestação. Será que a minha contribuição no plano terreno, ela está sendo verdadeiramente para somar? Ou eu estou vindo aqui simplesmente para poder colocar o pau na roda das pessoas que estão cuidando da própria vida? Às vezes eu quero me incluir naquele grupo lá que tem habilidade de fazer alguma coisa, ou que tem o tempo flexível para poder adequar e adaptar aquilo que deseja. Aí eu vou começar só a criticar, a punir, a falar que não pode, a falar que não é assim. Não é assim do ponto de vista de quem? Quem falou que não tinha que ser assim ou que precisava ser assim? É trazer o poder da criticidade diante de tudo aquilo que nos é entregue. Inclusive das coisas que nós falamos aqui nas lives. Porque nós trazemos de acordo ao ponto de vista as nossas verdades, as nossas experiências com os atendimentos terapêuticos, aos nossos conhecimentos, mas é a nossa verdade.
eu ouvi alguém falar alguma coisa numa live que não ressoou comigo, eu vou olhar comigo. Mas eu também sei sair da live quando não me agrada ou passar um post que eu achei que não estava de acordo com o que eu queria. Eu não preciso de ir no inbox da pessoa para poder falar por que você fez isso ou falou aquilo daquela forma. Eu não preciso que a pessoa inclua na minha verdade, porque a minha verdade, ela é minha. Eu tendo esse entendimento, eu saio do posicionamento da criança, de achar que eu serei consentida a todo tempo e que todas as pessoas estão ao meu redor para me servir. Eu saio desse lugar do esperar só receber, receber, receber e vou ser protagonista da minha própria história. Vou fazer o movimento de acordo ao meu sentir. Porque senão eu vou ficar sentada reclamando, acreditando que o universo tem que fazer tudo aquilo que eu quero, da forma que eu espero. Porque às vezes nós nos condicionamos até a forma do receber. Não, eu quero fazer tal coisa, mas tem que ser desse jeito e ponto. Às vezes o universo está te mostrando outras possibilidades. Mas como você excluiu, você não aceita. A pessoa reclama, eu estou trabalhando demais. Aí chega um trabalho que ela pode receber o mesmo valor, trabalhando um pouco menos o esforço físico. Aí ela também não está satisfeita porque ela queria de uma outra forma. Tudo que o universo vai nos entregando, às vezes nós começamos a reclamar e não conseguimos desfrutar. Por quê? Nós não incluímos. Se nós não incluímos aquela possibilidade, a gente não aceita, a gente rejeita. E nessa rejeição, às vezes, a gente está rejeitando coisas boas, que é a manifestação do nosso espírito na Terra, de cumprir aquilo que a gente veio fazer. O Fernandes está dizendo aqui, ó, maturidade emocional. Justamente essa maturidade emocional, a gente consegue adquirir através do autoconhecimento. No momento que eu sei quem eu sou, qualquer um pode dizer o que quiser a meu respeito. Eu sei quem eu sou. Então aquilo não vai me atingir, não vai me abalar. Eu não vou ficar remoendo, não vou ficar ressentindo para baixar meu campo vibratório. Por isso que essa maturidade emocional, que vai impulsionando, né, através do autoconhecimento, ela é primordial na nossa vida, na nossa manifestação. Ela nos ajuda a conseguir viver de forma um pouco mais leve. É claro que o fato de vivermos mais leve não quer dizer que não vá haver provações. Provações vamos ter o tempo inteiro, porque estamos vivos. Então é normal, é natural. Só que com essa maturidade, eu sei como lidar com os imprevistos da vida. Eu não vou me fechar como uma criança pirracenta e vou fazer birra. Não vou fazer birra com o universo. Eu sei lidar com aquilo. Porque eu sei lidar com o imprevisto, porque eu não quero controlar. Porque às vezes nós não conseguimos controlar nem a nossa vontade de ir ao banheiro e a gente quer controlar o que o outro pensa. Já viu a nossa ousadia, muitas das vezes, a gente quer controlar o que o outro pensa. Aquilo que o outro manifesta, aquilo que o outro tem vontade de fazer. Isso não está no nosso alcance, traz sofrimento pra gente. Traz muito sofrimento porque estamos nos colocando responsáveis por coisas que não somos. Estamos deixando de cuidar do nosso canteirinho para olhar o canteirinho do outro. O do outro está ficando verde, o meu está seco porque eu não estou cuidando. Eu não estou me incluindo na minha própria manifestação de vida. Eu estou mais para fora do que para dentro. E quando eu estou para fora, eu não consigo materializar nada do que a minha essência pede, porque eu não estou consoante com ela. Faz sentido para você, Dani? Estou trazendo? Faz. Nossa, eu tô aqui viajando. Você está falando as coisas, está vendo um monte de coisa aqui, né? E é muito interessante essa coisa da magia da vida, né? O quanto que a gente acaba fazendo a magia contra a gente, né? Essa coisa de eu nunca mais quero me apaixonar, ou eu nunca mais quero. Quer dizer, eu fico tão revoltado com aquilo que está acontecendo na minha vida que eu me fecho para a experiência, e eu excluo de mim uma experiência. No entanto, a gente veio na Terra para experienciar todas essas coisas. Então, quando esse tema ele é tão abrangente também, quando eu estava refletindo sobre isso, né? Um universo de inclusão de todas as dores. O ser iluminado não é um ser que senta no alto da montanha e fica falando on e é feliz para sempre. O ser iluminado, ele vai sentir todos os sentimentos. Vai sentir tudo. Vai sentir todas as dores, amores e horrores da humanidade. Porque é isso que o médium faz, é isso que o trabalho energético faz. A gente sente todas as dores e a gente trata elas e devolve para o campo aquilo tratado. Então,
até mesmo para fazer um trabalho energético bem feito, a gente precisa estar aberto a incluir essas dores e não ficar com medo de sentir, né? Uma pessoa que tem medo de sentir tristeza, ai, não pode sentir raiva, não consegue fazer um trabalho completo porque julga que é feio. E aí, quando você julga que é feio uma pessoa raivosa, você perde a oportunidade de ter um cliente que tem que trabalhar a raiva, porque se ele vai ser julgado por você, ele não vai vir ser trabalhado com você. Você só acha bonito quem é amor, 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 amor. Então você só vai conhecer gente curada que não precisa de terapia, porque eu sou luz e eu não preciso. E aí você não consegue ter cliente porque você julga que é feio, a pessoa que sente raiva, que tem a ira, que tem ódio, que quer matar, e você julga que é feio, julga que é errado, exclui de você ter acesso a essa informação, exclui de você a potência da ira, exclui de você a capacidade de botar limite, exclui de você a capacidade de se defender, por exemplo, né? E aí tudo isso vai se reverberando em diversas maneiras. E aí você estava falando, né? A gente volta sempre para o julgamento, né? De não aceitar o outro com aquilo que é dele, de não aceitar o tempo do outro, de não aceitar a maneira do outro de fazer as coisas. E aí, nisso que eu estava falando que eu estava viajando, porque hoje aconteceu comigo uma situação que foi muito engraçada. Ô, Dani, deixa eu Porque eu só pôr um tinha. aspas aí para poder a gente Claro, conhecer. claro. Porque quando você traz a potência da ira, a potência da raiva, nós não estamos falando da potência da violência. Nós estamos falando da potência que vai quebrar aquilo que não faz mais sentido. Porque esse tipo de potência é que vai fazer com que a gente saia da inércia. Mas é um posicionamento energético. Porque a questão é saber manifestar os meus instintos de forma que eu não vá invadir o espaço do outro, mas eu consigo limitar aonde está o meu. Aí vai aquela questão, né? Entre ser bom e ser bobo. As pessoas são boas, legal. Nós precisamos ser bons, primeiramente também para nós mesmos, mas ser bom não quer dizer que eu tenho que ser bobo. Aí que tá a diferença da gente falar de usar a potência da ira e da raiva para você falar, olha, até aqui você chega comigo, daqui para cá você não passa. É um posicionamento energético, ele não precisa nem de vir em palavras, muito menos em ação violenta. Ele é um posicionamento que a pessoa, a gente diz aqui em Minas, que a assombração sabe para quem aparece. É justamente isso, da gente saber até onde a gente pode ir com todas as pessoas. Porque a energia dela não permite que a gente passe daquele lugar. Era isso que eu queria falar. Pode continuar. E justamente, quando você julga que você não pode, que eu sou luz, sou amor, e eu não posso sentir raiva, e aí eu fecho essa potência da ira do meu campo, eu não consigo falar não pro obsessor, eu não consigo falar não para quem está me abusando, eu não consigo dar um basta em nada que está me ferindo. Incrível, né? Boa tarde, sou a Mara. Mora aqui. Oi, Mara, tudo bem? Acho que eu já atendi a Mara, talvez tenha sido ela quem veio aqui. Eu fiz uma mesa uma vez. Poxa, pessoal, legal que vocês estão participando. Tá caindo várias fichas na Fernandes. Legal, gente. Pô, muito bacana que tá caindo fichas para vocês, porque é para isso que a gente está aqui. E aí o que eu queria falar hoje, que eu já nem sei se tem muito a ver com a inclusão, Mara. Se tem tanto a ver assim com a inclusão. Mas nós vamos incluir agora. Mas vamos incluir agora, porque a gente está aqui no universo de inclusão, incluindo todas as possibilidades e abrindo leque e abrindo o fluxo da vida, porque a gente está incluindo tudo como sendo bom, belo, justo, e que faz bem, e que soma, e que inclui. E é daí que a gente faz o novo, e é daí que a gente cocria uma nova realidade cheia de possibilidades. Ainda não fiz ainda. Tá bom, então, Mara, a gente conversa depois sobre isso. Mas o que eu estava falando, João, agora há pouco, é que hoje aconteceu uma situação, né? Tipo, era pra gente... Eu fui pra academia, meu namorado falou, vem almoçar aqui em casa, e aí eu fui almoçar na casa dele, porque ele tinha um atendimento às 2, e eu tinha terapia às 3. Aí o atendimento dele foi cancelado das 2. Ou seja, eu achei que às 2 a gente ia estar em casa, me programei para fazer tudo, para estar em casa às 2, né? Almoçar, estar em casa às 2, fazer uma série de coisas que eu queria fazer para ajustar a minha vida, para na hora da terapia eu estar íntegra e presente. E aí, olha isso.
cancelou o atendimento dele das 2, que seria aqui em casa também, que eu tenho espaço de atendimento. E a gente terminou de almoçar, muito tranquilo, tomamos um café. Aí quando deu 2h20, 2 e pouca, a minha terapia era às 3, eu falei para ele assim, olha, eu vou embora, eu tenho que ir. Aí tinha surgido o assunto dele ir para a praia com o filho dele, que tá um dia bonito, choveu aqui pra caramba as últimas semanas. Então ele, mas espera aí para tu me levar, me dar uma carona pra gente pegar o ônibus, né? Aí eu já comecei a dar defeitos, já comecei a ficar tipo assim, não, tá cedo, é 2h25, e você só tem, é 10 minutos, né? Mas assim, eu queria ir, assim, eu falei, aí eu fui ficando nervosa com aquilo, porque de 5 minutos já estava indo para 10 minutos que eu estava ali esperando e eu queria ir, né? Aí ele, tá, vai, já ficou meio assim, né? Vai. Eu peguei o carro, vim para casa, dei comida para as minhas gatas, lavei uma roupa que eu queria lavar, me assentei para terapia. Quando eu fui ligar o meu computador, o que aconteceu? Meu computador começou a fazer uma atualização de programa. Aí eu entendi, por isso que eu estava nessa aflição de chegar mais cedo, de fazer aquilo que eu queria fazer, né? E não de ficar ali e segurar para fazer, porque o outro me pediu, porque eu tenho que fazer, que eu tenho que ajudar, que tenho que colaborar, não sei o que. Não, eu tinha um corre, eu tinha que ir. Né? Então, de poder incluir a minha intuição, que estava falando comigo, vai agora. Senão você vai se atrasar para o seu compromisso. Porque o seu compromisso é importante. Você tem uma hora marcada, você vai ficar aqui resolvendo coisa dos outros, que os outros querem carona, quer vir comigo, vem agora. Só 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos, eu tenho que ir. Porque é mais 5 minutos para botar a prancha no carro, depois é mais 5 minutos para vocês descerem. E aí nessa eu vou me atrasar, eu vou chegar toda esbaforida para minha terapia, porque eu gosto de estar presente. Quando eu tenho sessão, eu gosto de, né, como a gente também chega mais cedo um pouco para o nosso atendimento, quando eu vou receber a minha terapia, eu também gosto. Então, assim, a inclusão, ela não é só daquilo que está fora. Percebam que quando você não consegue incluir o diferente de fora, quando você não consegue respeitar aquilo que é de fora, você também não vai conseguir respeitar o que é de dentro. Você vai ficar o tempo inteiro excluindo aquilo que está dentro de você, gritando para você fazer as coisas do seu jeito. Gritando que quer ser diferente, gritando que quer ter um viver diferente daquilo que está dentro da caixinha. Então, assim, não tinha nada a ver, mas tinha, né? Você estava falando do respeito do outro, de não julgar o outro, né? E aí, quando a gente julga o outro, a gente também está julgando a gente mesmo. Quando eu excluo o outro, também estou excluindo em mim. Tudo que eu projeto para fora, eu estou fazendo dentro de mim. E para eu conseguir viver de uma vida equilibrada, eu preciso me incluir na minha vida. Eu preciso incluir aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que eu sinto como verdade. O meu sentir verdadeiro, a minha essência, ela só vai manifestar quando eu incluir aquilo que está dentro de mim na minha vida. Por isso o universo de inclusão. Porque se eu estou excluindo lá fora, eu estou excluindo aqui dentro também. Tudo que está dentro está fora. Tudo que acontece fora da minha vida é um reflexo do que está dentro. Então, se tem um monte de coisa que está uma porcaria ali fora, que eu julgo, que eu fecho, que é horrível, eu estou fazendo isso comigo mesmo. Por isso que a gente precisa aprender a aceitar o que é, as coisas como são. Quer dizer que eu vou gostar de tudo? Não, mas eu respeito o que é assim. Porque aí eu consigo me respeitar. Aí eu consigo me sentir. E aí eu consigo me perceber e entender qual é o meu caminho. Que não é o caminho do padronizado. Não é o caminho que disseram que você tem que trilhar. Cada um tem um cada um. Somos todos essenciais e somos únicos e diferentes, sim. E a gente precisa aprender a acolher essa diferença. Porque é dessas diferenças que vai surgir novos caminhos. Quantos de nós ficam pedindo por soluções, por coisas novas, por coisas diferentes? Cara, eu cresci nos anos 80, eu achava um tédio a vida. De verdade, eu fui uma criança que eu cresci deprimida, porque eu ficava vendo os jovens e o que tinha... Era tudo muito chato. Era tudo muito chato, era tudo muito sem graça. E aí, olha quanta coisa nova a gente tem de entretenimento. Hoje em dia, a gente pode, nesse telefonezinho, a gente consegue ver trocentos filmes, a gente não precisa mais ir na locadora, alugar meia dúzia de filme, carregar aquele monte de negócio pesado. Não, a gente aperta o botão, tem acesso a um monte de informação, o entretenimento multiplicou. Olha quanta coisa legal que tem no mundo que a gente pode aprender com isso. Todas essas coisas diferentes, a gente pode aprender alguma coisa com elas.
E aí, de novo, eu me empolguei pra caramba e falei pra caramba. Então, deixa eu falar. Ô, Dani, mas aí, olha só, eu acho legal o que você traz, porque quando fala que ficamos em busca de querer que aconteça algo novo, algo diferente, muitas das vezes nos condicionamos também. A gente quer que aconteça algo novo, mas que vai suprir aquilo que eu quero. Então, eu não consigo incluir se é alguma coisa assim da qual eu não esperava, que não foi do jeito que eu acreditei que tinha que ser. Ou seja, se eu acreditei que tinha que ser, se eu já estava projetando algo, porque eu mesmo não fiz o movimento que eu esperava que o outro fizesse por mim. Mas não, o sentar para poder reclamar, às vezes vai criando um vício de comportamento. E aí vamos percebendo que às vezes a gente não quer algo tão novo assim. Porque se a gente está condicionando e tem que ser para suprir aquilo que eu quero e eu não faço, que novo que eu estou buscando verdadeiramente? Né? E aí você traz essa questão do se tá fora, tá dentro, tá fora. E aí é muito legal. Porque é um termômetro que nós precisamos também de olhar. Porque se tá um caos ao meu entorno, qual é a minha ação ou a minha falta de ação que está contribuindo para que isso aconteça dessa forma? O porquê que nós estamos naquele lugar, naquele momento, dentro dessa vibração e energia. Qual é a frequência que eu estou emanando? Porque se imã atrai imã não atrai papel, qual é a minha corresponsabilidade diante daquilo que está acontecendo em meu entorno? Porque nosso comportamento, geralmente, né, não de todos, mas geralmente é terceirizar, está acontecendo, mas eu sou alecrim dourado, eu nasci no campo sem semeado, então eu não tenho culpa. Não é culpa, responsabilidade. Eu acho melhor a gente falar dessa forma, porque não existe culpado. Nós temos o plantar e o colher. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, qual foi a semente que eu coloquei naquele terreno para que eu possa estar hoje colhendo deste fruto? E se é um fruto que eu não desejo mais colher, gente, está vivo? Pode mudar a semente. Não precisa de continuar cultivando sementes que não fazem mais sentido. Mas o que a gente faz? Às vezes, na pirraça de ter que ser do jeito que eu falei que tinha que ser, não trabalhamos o nosso orgulho, ficamos dando soco em ponta da faca e continuamos o quê? Nutrindo uma semente que não faz mais o sentido do fruto que a gente está colhendo. Aí é ação e reação. Não tem uma outra forma. Não é uma receita mágica. E lembrando que como plantar e colher, tem o tempo ali de você regar. Existem pessoas que, não, agora já sei, mudei e vou fazer de amanhã, não deu certo, nada dá certo para mim. Você tentou quantas vezes? Quantas vezes você se permitiu a experienciar para dizer que não deu certo? Tentou todas as possibilidades que você tinha em mãos ou não? Porque a gente está vibrando também muito no imediatismo. E dentro do imediatismo, tudo aquilo que a gente não consegue adequar, entender e respeitar, a gente acaba excluindo. E volta lá naquele loop que a Dani tinha falado, né, Dani? Eu excluo, depois eu não consigo acessar. Você agora trabalhando com essa técnica, né, de desbloqueio emocional em relação à prosperidade, quantas crenças estão aparecendo aí para você trabalhar dentro do campo, que a pessoa achava que não tinha e se percebe fazendo aquilo que ela acreditava não ter, né? Porque ela estava ali excluindo algumas vibrações. Se ela estava excluindo, ela não está conseguindo acessar. Se não consegue acessar... Justamente. Eu estou excluindo, estou julgando que é errado. Né? É muito curioso quando a gente é terapeuta e vai trabalhando com isso, né? E aí a pessoa, nunca tem dinheiro, o dinheiro nunca dá, o dinheiro está sempre certinho. E aí você olha ali no fundo, julga que é errado ter dinheiro, gastar dinheiro com besteira. Então, assim, quem tem muito dinheiro não gasta dinheiro com besteira? Claro que gasta. Você tem muito dinheiro é para gastar, para comprar um mimo, para comprar uma porcaria, um anelzinho, um brinquinho que você acha bonito, você não vai comprar? Tem muito dinheiro, você vai comprar. Então, assim, não posso ter muito dinheiro porque eu vou acabar comprando uma besteira. Ou comprando algo supérfluo. Óbvio que vai comprar. Você tem dinheiro, não vai comprar um sorvete de vez em quando? Né? Não, aí fica com pouco dinheiro para ter o dinheiro só do arroz e feijão, porque aí eu tenho certeza que eu não vou gastar com besteira. E aí a gente fica, tá vendo? Você está excluindo a capacidade de ter muito dinheiro, porque você julga que se você tiver muito, você sente que se você tiver muito dinheiro, você vai gastar com besteira. Então você não pode gastar com besteira, então é melhor não ter. E aí nessa a gente vai se sabotando, né? Então, o universo é um universo de inclusão, no sentido de que a gente está aqui para ter diversas experiências.
Quando eu me fecho para aquilo que está à minha volta, dizendo que isso está errado, eles estão errados, aquilo está errado, eu fecho de mim diversas experiências. Eu fecho de mim a possibilidade de experienciar coisas novas. Eu olho para uma comida, nem provo, porque ela é esquisita, porque ela é feia. Isso era eu aos 6 anos de idade. Ai, é verde, não quero. Eu era essa criança, né? Ai, é verde, não quero. Hoje em dia, de comer, tá pronto na minha frente, eu quero provar. Se não tiver camarão que eu tenho alergia, eu vou comer e vou provar sim. Porque eu quero ter a experiência nova de tudo e com isso, nossa, eu conheço tudo que é comida, assim, aparece um negócio de comer, o meu parceiro fala, será que isso é bom? Isso aí é bom sim, você tem que provar. Ele, como é que você sabe, cara? Eu, não, porque eu já comi de tudo, eu provo de tudo, tem um negócio diferente e eu quero pelo menos ver se eu vou gostar. Não conheço, vamos lá ver. É baile brega, vamos lá no baile brega para ver se vai ser divertido ou não. E nisso a gente aumenta a nossa experiência na Terra, e conforme a gente aumenta a nossa experiência na Terra, a gente expande. A gente não fica limitado a estar sempre ali naquela mesma coisa, fazendo aquela mesmice e morrendo tédio na mesmice e naquela mente pequena e fechada, sem expansão nenhuma para nada. Por isso o tema de hoje, universo de expansão. Para a gente ficar antenado, para a gente abrir a nossa antena, abrir a nossa percepção para tudo que há, acolher toda a humanidade, porque somos todos uma grande família, uma unidade, somos todos conectados uns aos outros. Então você achar que você é o certo e o outro está errado e o outro tem que se explodir, você está dando um tiro no pé. Quando você provoca o mal do outro, quando você acha que porque o outro está errado, ele merece queimar no fogo do inferno, não sei o quê, você está se machucando quando eu machuco o próximo, quando eu maltrato o próximo porque ele pensa diferente de mim, eu estou me maltratando. Sim, mesmo, não vai voltar para mim. Vai, porque a maneira que você lida com aquilo que você acha errado no outro é a maneira que você vai lidar com aquilo que você acha errado em você. E aí você se afoga dentro de uma culpa, você se afoga dentro de uma rejeição interna, e aí você se afoga dentro de um bloqueio, de um bloco energético gigantesco que a vida não anda, que você fica todo travado, e aí a vida perde o sentido, nada mais faz sentido, e aí a gente vê esse monte de gente que está aí desorientado, porque já que eu critiquei aquilo no outro, quando aquilo pular em mim não pode, aí eu caio dentro da culpa toda vez que aquilo pula dentro de mim, então vou viver numa eterna negação, excluindo de mim a experiência maravilhosa que é viver um dia de cada vez, um momento de cada vez, uma experiência de cada vez e aprender a se aceitar cada vez mais, aceitar o outro e acolher tudo isso que esse mundão maravilhoso tem para mostrar pra gente. Mas para isso eu tenho que olhar para o mundo com os olhos bons. Senão eu não quero ver nada. Se eu olho para o mundo com os olhos ruins, eu vou ficar dentro da minha casa, que nem a Joelma falou mais cedo. Eu vou querer me fechar dentro da minha casa e ficar olhando para a parede, porque tudo é horrível, tudo é horroroso, tudo é feio, tudo é ruim. Então eu não quero experienciar nada, perco a vontade de ir para o mundo, perco a vontade de viver, porque está todo mundo errado, todo mundo é ruim. Então por que não olhar com os olhos bons e aprender a acolher o diferente, o que eu não entendo, se eu não entendo, tentar compreender, tentar trocar ideia, tentar conversar e respeitar. Mais que tudo, essa conversa de um universo de inclusão, de potencial vibratório, que potencializa quando eu aceito, independente disso, mesmo que você não queira ser uma pessoa poderosa na sua vida e ter acesso a todas as energias do campo, basta respeitar o próximo. Se você respeita o outro, você respeita a si mesmo. Se você se respeita, tá tudo bem. Mas se você não consegue respeitar o outro, você também está se desrespeitando. E aí, quando você não se desrespeita, você, o grande sol central da sua própria vida, o grande criador da sua própria vida, não está se dando o amor que você precisa. E aí é a origem de todas as doenças. Pode dizer. Não, você resumiu, né, Dani? Nós vivemos num mundo que ele é plural. E a inclusão, ela é o dia a dia. O dia a dia, ele é inclusivo, ele vai nos colocar diante de situações, a pessoas, a vivências, experiências, das quais às vezes não fazem parte da nossa verdade, da nossa realidade. A aceitação, ela é opcional, o respeito já não, né? Eu posso simplesmente não aceitar, mas eu preciso respeitar. E respeitando ao outro, é o que a Dani disse, a gente está respeitando a si mesmo.
E como a gente já está chegando no nosso horário, por respeito também aí ao horário que nós temos aqui para fazer essa live, eu quero agradecer as pessoas que estiveram presentes conosco hoje, dizer que na quinta que vem, possivelmente estaremos aqui nesse mesmo bate-horário, convidar as pessoas que são os meus seguidores, que ainda não conhecem o trabalho da Dani, para ir lá no Instagram dela, começar também a seguir as postagens que ela faz, tem muita coisa legal, muita coisa bacana aí para poder expandir a consciência. E é isso, agradecer o carinho de vocês, os coraçõezinhos, os comentários, toda manifestação de carinho, isso é muito legal. Tá incluído aqui na nossa live todos esses momentos aí de compartilhar e partilhar com vocês. Então, aguardo vocês na outra quinta. E é isso por hoje, né? É isso por hoje. Muito obrigada. Obrigada, Lane. A Lane está falando, amo estar com vocês, meninas. Legal. Obrigada, Lane, obrigada a todo mundo pelos comentários, pela participação. Muita gente participou hoje, deixou um oi, deixou um comentário. Às vezes a gente está engajada na conversa e aí, para não sair do tema, a gente mantém o papo, mas a gente aprecia muito a participação de todo mundo. É muito bom estar aqui, é muito bom saber que a gente está trazendo conteúdo que faz sentido para vocês. Quando a gente vê que vocês estão vindo de novo, estão fazendo questão de estar na live com a gente fica assim super orgulhosa, com orgulho bem, bem usado de que sim, a gente está no caminho certo, a gente está entregando um conteúdo de valor, a gente está trazendo insights para todo mundo, viradinha de chave para todo mundo, porque é isso, a gente caminhou esse caminhar, a gente aprendeu até onde a gente conseguiu aprender até hoje, e a gente entendeu que os nossos entendimentos muitas vezes ajudam vocês a terem os seus entendimentos na vida. Então, essa troca, essa inclusão, é para isso que a gente está aqui. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. É com muito carinho que a gente vem aqui toda quinta-feira, agora às 6 horas da tarde, no Direto do Ponto, trocar essa ideia e oferecer o que a gente tem de melhor, que é o nosso papo reto. E aprendemos também, né, Dani? Cada comentário que vocês colocam aí, provocações, também é legal para nossa própria reflexão. Então, até mais, gente. Até quinta-feira. Tchauzinho. Tchau, tchau.